Perpétua vai armar uma emboscada para incriminar Tieta pela morte de Arthurzinho, mas o plano sai do controle e ela acaba se tornando a principal suspeita do crime. Nos últimos capítulos da novela Tieta, a Beata verá uma figura misteriosa saindo da prefeitura durante a madrugada e, ao entrar no local, encontra o corpo de Arthurzinho caído ao chão com uma arma ao lado. Ao invés de chamar a polícia, Perpétua decide transformar a cena em uma armadilha perfeita. Limpa as pegadas, finge inocência e atrai Tieta até o local com uma desculpa vaga. Quando a irmã entra, encontra o corpo e minutos depois, Perpétua aparece com testemunhas, pronta para o flagra. Só que o que a falsa santa não contava era que uma testemunha improvável viu mais do que deveria naquela noite. Em uma reviravolta surpreendente, ele aparece na reunião pública e afirma ter visto Perpétua saindo da prefeitura antes de Tieta chegar. Aos poucos, o veneno volta contra a víbora, e o que era para ser a queda de Tieta pode se transformar na ruína definitiva da mulher, que sempre se escondeu atrás de orações para justificar sua maldade. Tudo deverá acontecer logo após Perpétua voltar da igreja sozinha, com a caixa branca apertada contra o peito e o terço enrolado nos dedos, murmurando uma ladainha de sempre. Ao passar pela praça central, nota uma movimentação estranha. Vê ao longe uma figura apressada saindo da prefeitura pelos fundos, com passos furtivos e olhar atento. Ela se esconde atrás de uma árvore, o coração acelerado, a sombra some na escuridão. E Perpétua, tomada pela curiosidade e pelo instinto fofoqueiro, atravessa a praça e se aproxima da porta da prefeitura, que está entreaberta. Ela faz o sinal da cruz e diz: "Santo Deus!" Empurra a porta com cautela e entra. O corredor está escuro, silencioso. A cada passo, o som de seus sapatos ecoa pelas paredes, misturando-se ao som de sua respiração acelerada. Quando chega à sala principal, congela. Arthurzinho está estendido no chão, com o rosto voltado para o teto e a camisa empapada de sangue. Ao lado dele, uma arma. Perpétua cobre a boca com a mão, recua um passo e quase tropeça. O terço que estava entre seus dedos escorrega sem que ela perceba e cai ao lado do corpo, entre papéis e manchas de sangue. Perpétua fala: Ele tá morto." Por um instante, ela vacila. Poderia sair dali e chamar socorro. Poderia ligar para Ascânio. Mas então uma ideia venenosa lhe atravessa na mente. O dossiê, Tieta, a vergonha, a humilhação que sentiu ao ver a irmã renascendo aos olhos da cidade. A expressão em seu rosto muda e fala sussurra: É isso que Deus me entregou. Essa é a minha missão, acabar com aquela quenga." Sem pensar duas vezes, ela sai da prefeitura com pressa, tentando parecer desesperada. Ela então vai até Tieta, entrega uma carta anônima debaixo da porta da irmã, a chamando para ir até a prefeitura, como se fosse Arthurzinho. Logo depois, ela caminha até a casa de Padre Mariano, que ainda está no adro da igreja, e depois vai até o armazém, onde encontra Osnar fechando as portas. Ela grita: "Venham! Agora! É urgente!" Padre Mariano se assusta com o tom. Osnar, confuso, pergunta: "Que foi, mulher?" Ela responde ofegante: "É a Tieta. Ela entrou na prefeitura. Eu acho que aconteceu uma tragédia." Sem esperar perguntas, sai correndo em direção ao prédio público. Os dois a seguem. Quando chegam à prefeitura, encontram Tieta ajoelhada ao lado do corpo de Arthurzinho, em estado de choque, segurando a arma com uma expressão de horror. Ela levanta o olhar, com os olhos marejados e a voz embargada: Eu só entrei aqui. Ele já estava assim." Perpétua se põe atrás do Padre Mariano, como uma santa ultrajada, e comenta com a mão no peito:
Ave Maria, ela estava com a arma. Eu vi. Tieta se levanta num pulo, assustada. Você tá doida? Eu cheguei agora. Recebi uma mensagem anônima. Achei que fosse essa peste me chamando. Mas quando vi, ele já estava assim. Osnar se aproxima tentando entender e fala. Peraí. Tieta, o que você tá dizendo? Ela responde desesperada. Isso é uma armação. Eu não fiz nada. Eu só queria conversar com ele. E encontrei ele morto. Perpétua finge indignação. Derrama lágrimas de crocodilo e declara. Que Deus me perdoe, mas ela matou esse rapaz. O padre Mariano olha para todos, sem saber o que pensar. Osnar recua, abalado. E o murmúrio da tragédia já começa a percorrer Santana do Agreste. Silenciosa, como uma sentença invisível. O dia amanhece em Santana do Agreste, com um clima carregado. A notícia da morte de Arthurzinho se espalha feito rastilho de pólvora. E com ela, a informação mais estarrecedora de todas. Tieta foi flagrada com a arma do crime nas mãos. As fofoqueiras da praça não dão trégua. De um lado para outro, a versão de Perpétua já domina a cidade. Tieta invadiu a prefeitura no meio da noite. Matou Arthurzinho por vingança e tentou sumir antes que alguém a visse. Só que pela sorte divina, como Perpétua faz questão de falar, ela mesma chegou na hora certa, acompanhada por Padre Mariano e Osnar. No mercado, na barbearia, na feira, o povo só fala disso. Uns tentam defender Tieta, mas a maioria já torce o nariz. Afinal, a imagem de mulher forte e moderna que ela reconstruiu agora está manchada, e Perpétua não perde uma chance de reforçar isso. Na rádio local, o locutor comenta: a cidade clama por justiça, e a prefeitura mais uma vez é cenário de tragédia. Tieta, reclusa em casa, passa as mãos pelos cabelos, andando de um lado para o outro, feito leoa enjaulada. Grita com o espelho: eu não vou deixar ela fazer isso comigo de novo. Eu não vou. Leonora tenta acalmá-la, mas Tieta está possessa. Tieta fala: ela me jogou aos cães, Leonora. Eu entrei lá porque ela disse que o Arthurzinho queria conversar comigo. Era uma armadilha desde o começo. Do lado de fora, crianças zombam da varanda gritando: Tieta matou! Tieta matou! A raiva ferve no peito da empresária. E para piorar, Osnar aparece, cabisbaixo, dizendo que a situação ficou feia demais e que Ascânio decidiu convocar uma reunião urgente na praça, com todos os moradores, para discutir o caso. Vai ser à tarde, em público, diante da cidade inteira. Tieta então comenta: ótimo, que convoquem a cidade inteira. Eu não vou me esconder não. Eu vou olhar na cara de cada um deles. Enquanto isso, Perpétua se arruma em frente ao espelho, alisando o cabelo com dedicação quase religiosa. Veste sua melhor roupa preta, ajusta a caixa branca sob o braço e diz para si mesma: hoje o mundo vai ver quem é a verdadeira Tieta. Que se ache poderosa, que fale de passado, mas Deus é justo e eu vou ser o instrumento dele. A praça se enche. Um tablado é improvisado diante da prefeitura. Ascânio sobe e com voz firme anuncia: essa reunião não é para julgar ninguém, é para ouvir, entender e buscar a verdade. Um homem foi assassinado e não vamos permitir que a justiça seja atropelada por fofoca. Tieta aparece, de cabeça erguida, vestida de branco. O povo silencia. Ela caminha até o centro da praça, encara Perpétua no meio da multidão e dispara. Se é para lavar roupa suja, que seja na frente de todo mundo. A tensão se arma como um trovão prestes a cair e todos aguardam o próximo passo. A praça de Santana do Agreste está tomada. Homens, mulheres, idosos e crianças se espremem nas calçadas, cercando o palanque improvisado, montado em frente à prefeitura. Ascânio, de terno claro e semblante sério, comanda a reunião com o microfone da rádio local na mão,
transmitindo tudo ao vivo. Ele fala: estamos aqui para ouvir, para esclarecer e principalmente para não cometer injustiças. Mas o clima é de tribunal. O burburinho cresce quando Tieta sobe no tablado, com passos firmes, o rosto sério e os olhos faiscando. Perpétua já está lá, ao lado de Padre Mariano, vestida de preto da cabeça aos pés, com a caixa branca ao lado dos pés, como se fosse uma relíquia sagrada. Ascânio pede calma, mas Perpétua já toma a palavra. Com um tom de voz carregado de teatralidade, afirma: essa mulher, essa vergonha da nossa cidade, foi flagrada com a arma do crime na mão. Eu vi, Padre Mariano viu, Osnar viu, e não adianta tentar se fazer de santa agora não. O povo murmura. Alguns assentem com a cabeça, outros cruzam os braços desconfiados. Tieta, de braços cruzados, rebate: eu fui enganada. Eu recebi um bilhete dando a entender que o Arthurzinho queria conversar comigo. E quando eu entrei, ele já estava morto. Eu me abaixei, tentei entender o que estava acontecendo e vocês chegaram. Perpétua finge se ofender e argumenta: e foi coincidência demais, né? O corpo no chão e você com a arma. E mais, todos aqui sabem que ele tinha aquele dossiê nojento sobre sua vida. Motivo para matar não falta. Tieta avança um passo e afirma: você tá me acusando porque tem medo que a cidade descubra quem você realmente é. Tá usando esse crime para tentar apagar minha história. A discussão começa a virar briga. Os dois lados da praça gritam, uns apoiando Tieta, outros jurando que ela é culpada. Ascânio tenta retomar o controle, mas a tensão explode quando uma voz rouca e familiar ecoa entre os curiosos. Posso falar também? É Bafo de Bode. Vem surgindo do meio da multidão, com o cabelo desgrenhado e o chapéu na mão. Todos se calam. Ele sobe no tablado com ajuda e olha direto para Ascânio. Eu estava por ali ontem à noite. Eu vi alguém sair da prefeitura. E não era a Tieta. O silêncio pesa como chumbo. Ascânio pergunta: quem você viu, Bafo? Ele aponta sem hesitar. Foi ela, a Dona Perpétua. A praça explode em murmúrios. Perpétua empalidece na hora. Bafo de Bode continua: eu achei estranho o jeito que ela saiu, nervosa, olhando para os lados. Fiquei calado, mas hoje cedo ouvi dizer que encontraram 1/3 no chão, perto do corpo. Ele tira algo do bolso e ergue mostrando para todos e diz: era esse aqui. Todos olham para o terço nas mãos dele. Perpétua o reconhece no mesmo instante. Suas mãos tremem e ela fala: é igual, mas não é meu. Bafo de Bode rebate: é sim, esse terço é o mesmo que a senhora carrega todo dia. A conta quebrada aqui, ó, igualzinho. Tieta cruza os braços e comenta: tá aí, Dona Perpétua, o seu teatro tá desmontando. A praça explode em burburinhos e olhares voltados para Perpétua, que agora está visivelmente nervosa. Ascânio pede ordem e confirma que a versão será apurada oficialmente. Mas já é tarde, o estrago tá feito. Pela primeira vez, a suspeita paira sobre Perpétua. O silêncio que toma da praça após a fala de Bafo de Bode é absoluto. Até os pássaros parecem calar. Todos os olhos se voltam para Perpétua, que está pálida, os lábios trêmulos e o suor escorrendo pela nuca, debaixo do coque apertado. Ela tenta abrir a boca, mas as palavras não saem. Tieta não perde tempo. Ela dá um passo à frente e afirma, com a voz firme e cristalina: tá vendo, Santana do Agreste? A Santa de Saias não é tão pura assim. Estava lá. Saiu da prefeitura antes de todo mundo. E o terço que ela carrega como símbolo de fé caiu ali, do lado do corpo do Arthurzinho. Isso é o que chamam de coincidência? Perpétua tenta se recompor e rebate, com a voz esganiçada: eu fui rezar. Sim, eu fui rezar.
Eu vi o vulto saindo e entrei porque achei que algo estava errado. Mas eu não toquei em nada. Ascânio ergue a mão pedindo silêncio e pergunta com calma: e por que a senhora não contou isso antes, Dona Perpétua? Ela gagueja, olha para os lados, depois encara Padre Mariano, como se pedisse socorro com os olhos. Mas o padre, sério, apenas abaixa a cabeça. Ela fala: Eu fiquei com medo de ser mal interpretada. Tieta sorri com ironia e comenta: Ah, mas para me acusar, não teve medo nenhum, né? Chamou o padre, chamou Osnar, fez questão de me flagrar com a arma na mão. Isso você planejou direitinho. Só esqueceu que deixou uma pista. E pior, esqueceu que essa cidade já cansou da sua falsidade. Algumas pessoas na multidão murmuram em concordância. Outras se entreolham, como se estivessem enxergando Perpétua pela primeira vez. Ela se agita e fala: Isso é uma armação. Estão querendo virar tudo contra mim. Essa mulher sempre foi uma desgraça na minha vida. Ricardo, que até então observava em silêncio, se adianta e diz com firmeza: Mãe, a senhora armou para Tieta. Isso é evidente. E o terço era seu. Perpétua o encara como se ele tivesse lhe cravado uma faca nas costas e fala: Você também vai se virar contra mim? Por causa dessa mulher? Por causa de uma quenga? Perpétua dá um passo atrás, tropeça no degrau do tablado e quase cai. Osnar segura seu braço por impulso, mas ela o empurra com raiva e resolve sair dali antes que a situação piore ainda mais para o seu lado. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações